Como é que é, Mari? Jesus é bom? Amém. E a caravana fica cada vez menos problemática. E vocês vão ter que ter uma paciência especial comigo hoje. Deve ter mais ou menos uns 10 anos que eu não ministro assim, com material escrito assim. Mas ontem senti direção de escrever algumas coisas e tenham paciência comigo se eu me atrapalhar com essa papelada aqui. Vamos abrir, eu sei que vocês sabem de cor, mas abre a sua Bíblia aí, em Mateus 28, 18. Mateus 28, 18. Quanta riqueza em um único mandamento. Cada palavrinha aí ressoa como se fosse o centro da mensagem. Se fôssemos pegar a palavra ide, podíamos ficar talvez o ano todo tentando aqui aprender o que é esse ide. Assim, cada uma dessas palavras aí é uma palavra indispensável dentro do texto. Mas qual vocês creem que é a palavrinha mais importante nesse texto de Mateus 28, 18 a 20? Procure aí. Qual é a palavrinha mais importante? Como é que é? Quem está de acordo? Amém. Jesus. Vamos dizer todos juntos. Jesus. Mais importante do que a clareza dessa ordem, do que a profundidade dessa ordem, é quem é que está dando essa ordem. A maneira como nós vamos ler esse texto, ela depende de qual relacionamento que nós temos com a pessoa que está falando. Como é o teu coração para ouvir essa pessoa? Como você vê essa pessoa? É a última ordem dele. A relação que você tem com ele vai determinar como você vai encarar essa ordem na sua vida. Quem é na verdade Jesus para você? Quanto você conhece dele? Quanto você conhece de Jesus? A primeira coisa que nós temos que falar aqui com vocês nesse ano é sobre essa pessoa. Você tem crescido em conhecer Jesus? No teu coração cresce o amor por Jesus? Teu ministério foi dado a ti, e você lá dentro sabe, por ele, ou algum pastor te mandou cuidar de algum discípulo? Teu ministério está centralizado em Jesus? Quando os discípulos vêm para ver, ouvir e perguntar, o que eles recebem de você? Eles recebem Jesus
Jesus é o centro de todas as coisas. Efésios capítulo 1, Paulo disse que na dispensação da plenitude dos tempos, Deus programou fazer convergir todas as coisas em Cristo Jesus. Jesus é o centro e a razão de ser da igreja. Mário falou aqui do Buda. Se você tirar Buda dos budistas, os budistas continuam budistas igual. Não muda nada para eles. Se você tira Jesus da igreja, nós não passamos de um monte de gente cantando. Jesus não é só o centro da igreja. Jesus é o centro do coração do Pai. O Pai se agradou do Filho. Muito exigente o Pai. Muito exigente. Até os anjos que Ele mesmo fez, diz que encontrou imperfeições neles. Mas no Filho, o Pai não encontrou nenhuma imperfeição. O Filho é o projeto do Pai. O centro do coração do Pai é seu Filho Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A história do cosmos começou com Jesus. Nele foram feitas todas as coisas. Nele tudo subsiste. E o fim da história vai convergir para Ele. Eu sou o princípio e o fim, disse Jesus. Conhecer a Jesus é ter a vida eterna. Os que não conhecem a Jesus olham para nós e nunca vamos entender, porque eles veem nossa relação com um sistema eclesiástico. Eles não veem Jesus. Mas nós sabemos que quando o conhecemos, recebemos vida. A vida eterna está nele. Eu me lembro de batismo entre nós, da irmã querida sair da água gritando: ele veio, ele entrou. Para quem conhece Jesus, os seus ensinamentos são como mel, sua palavra é doce. Antes de conhecer ao Senhor, eu não podia entender como é que alguém podia gostar de um livro tão grosso, tão detalhado, e na minha mente tão complicado e sem sentido como esse aqui. Quando eu conheci o Senhor, como eu queria estar nas reuniões da igreja, e principalmente, como disse o Mário, com Moacir, para ouvir e receber esta palavra. A história está dividida em duas partes. A história de nossa raça é dividida assim: antes dele e depois dele. Todo ímpio, quando assina um cheque,
e bota a data, está dando testemunho de que há 2007 anos atrás nasceu aquele que dividiu a história. Antes dele, os que buscavam a Deus, os que queriam Deus, ouviam falar do Messias que havia de vir. Abraão viu o seu dia e se alegrou. Os profetas contemplaram a ele e se encheram de esperança. Os salmistas, um salmo que sempre me comove, séculos antes da vinda de Jesus. Salmo 45, vamos ler? Que espírito de graça e de revelação caiu sobre os filhos de Coré para cantarem essas palavras. De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. Quem é esse rei? Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça, por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a espada no teu flanco, herói, cinge a tua glória e a tua majestade, e nessa majestade cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça, e a tua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei. Quantos aqui já foram um dia inimigos do rei? Eu fui inimigo do rei. Mas a seta aguda da sua palavra penetrou meu coração. Os povos caem submissos a ti. O teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu, e com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Todas as tuas vestes recendem a mirra e aloés e cássia. De palácios de marfim ressoam instrumentos de cordas que te alegram. Filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra. À tua direita está a igreja adornada de ouro finíssimo de Ofir. Ouve, filha, vê, dá atenção. Esquece o teu povo e a casa do teu pai. Esquece esse mundo. Então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor. Inclina-te perante ele. Décadas, séculos antes de Jesus.